Fiquei ao lado da minha esposa por toda a sua luta contra o câncer, e agora minha esposa e eu queremos uma permissão especial. Sou casado desde 2001 e estamos juntos desde 1999. Ela é a pessoa mais inteligente, amorosa e leal que eu conheço, e sempre achei que tive sorte de conhecê-la e casar com ela. Sempre foi e continua sendo esteticamente bonita. Ao longo do nosso casamento, os homens sempre lhe disseram que ela os rejeitou. No início deste ano, ela foi diagnosticada com câncer uterino e passou por uma esterectomia completa. Eu não me preocupei, pois pesquisei sobre o câncer diagnosticado precocemente, tratado rapidamente e com recuperação total. Tirei um tempo do trabalho para cuidar dela depois da cirurgia e, no geral, tudo parecia estar indo bem. Houve alguns momentos previsivelmente emocionais da parte dela e, embora eu não seja uma pessoa muito emotiva, lidamos com isso juntos. Após sua recuperação, ela insistiu que começássemos a viver plenamente e organizou uma viagem de 10 dias pela Europa, seguida de uma viagem para Belize. Não me importei. Criar memórias e riscar aventuras da sua lista de desejos fazia sentido. Eu também entendi que isso foi resultado de sua nova percepção sobre a vida. Ela também começou a praticar yoga, nadar e fazer aulas de culinária. Estava completamente saudável e concordei com tudo até a semana passada. Na semana passada, ela chegou do trabalho e me disse que queria uma permissão especial, uma oportunidade única de dormir com alguém além de mim. Explicou que, desde o seu diagnóstico de câncer, sua perspectiva sobre a vida mudou e que não queria se sentir limitada. Contou que sempre se sentiu atraída por um homem do seu trabalho e, como ele estava prestes a deixar a empresa, nunca mais o veria. Essa seria a oportunidade perfeita para dormir com outra pessoa. Disse que, claro, eu poderia dizer não, mas que ela ficaria decepcionada comigo indefinidamente, e isso apenas confirmaria minha toxicidade. Eu não me considero um homem inseguro ou tóxico, mas se não querer que minha esposa, com quem estou há mais de 20 anos, durma com outro homem em segurança, então eu sou inseguro. Disse a ela que apreciava o fato de ter falado comigo sobre isso, mas que aprovação sob coação não é aprovação. Também mencionei que não gostei da maneira como ela descreveu minha possível reação, já que se tratava de um assunto tão grave, capaz de afetar nosso casamento e nossa vida juntos. Na manhã seguinte, ela basicamente me disse que se arrependia de ter colocado essa decisão tão grande sobre meus ombros e que, para me ajudar, tomaria a decisão por mim. Meu primeiro pensamento sarcástico foi: uau, obrigado, exatamente o que eu precisava. Ela reservou um hotel perto do local onde os colegas de trabalho estavam organizando a festa de despedida. Seu plano era passar a noite com ele e ainda esperar que eu estivesse aqui quando voltasse. Ela me disse que responderia todas as minhas perguntas sobre a noite depois que acontecesse, mas não antes. Também se recusou a me contar qualquer coisa sobre o homem porque me conhece bem e sabia que eu ficaria obcecado com isso. Esse detalhe fez tudo se tornar muito mais real para mim. Segundo ela, quanto menos eu soubesse, melhor, o que contradiz completamente sua oferta de me contar tudo depois. A princípio, pensei, pelo menos ela foi honesta comigo. Depois de tudo o que aconteceu, talvez eu devesse deixar para lá. Mas, por outro lado, eu realmente não fazia ideia do que ela tinha experimentado e de como isso afetou sua forma de ver a vida. Cheguei a ligar para sua melhor amiga para falar sobre o assunto, e ela me chamou de insensível por sequer hesitar, pois eu não tinha ideia do que minha esposa havia passado. Depois daquela conversa, me senti péssimo. Estava prestes a pedir desculpas e dar minha bênção à minha esposa. Porém, era temporada da NFL, e meus amigos e eu sempre nos reunimos para assistir aos jogos. Pensei que seria bom limpar minha cabeça antes de tomar uma decisão. Fui até a casa do meu amigo Jerry, tomamos algumas cervejas e acabei contando tudo a eles. Jerry foi o primeiro a reagir. Seu queixo caiu e ele simplesmente perguntou: "Você está brincando comigo?" Balancei a cabeça. Kevin, que foi meu padrinho de casamento, também reagiu: "Cara, câncer ou não, isso é completamente loucura." Jerry, que nunca se deu bem com minha esposa, foi mais direto: "Eu sempre disse que ela era louca. Se ela fizer isso, você tem que deixá-la." Respondi: "Vamos, Jerry, isso é demais." Mas procurei apoio nos outros, e ninguém concordou comigo. Na verdade, todos concordaram com Jerry. Quando mencionei o que a melhor amiga da minha esposa disse, Kevin simplesmente respondeu: "Cara, é óbvio que a melhor amiga dela vai ficar do lado dela. Por que você falou com ela? É como estar em uma câmara de eco." Depois de conversar mais com eles, ficou claro para mim que eu realmente não queria que minha esposa dormisse com outro homem. Se ela fizesse isso, eu pediria o divórcio. Naquela noite, cheguei em casa me sentindo mais firme, esperando que minha forte oposição a fizesse reconsiderar. Infelizmente,
Não foi o que aconteceu. Disse a ela que era um não absoluto e que eu não sabia como me sentiria em relação a ela se ela seguisse com isso. Mais uma vez, ela argumentou que seria apenas uma vez e que superaria. No sábado, ela saiu, supostamente para a despedida dos colegas, mas, na realidade, para dormir com aquele cara. Quando me mandou uma mensagem dizendo que estava indo para um bar, perguntei se realmente iria fazer isso. Sua resposta foi: não responderei mais perguntas esta noite. Te vejo amanhã. Então a bloqueei. Fiz algo que foi ou muito estúpido ou muito inteligente. Fui até o bar onde a reunião estava acontecendo. Entrei, mas sentei-me num banco no ponto de ônibus do outro lado da rua. Depois de um tempo, vi um grupo se despedindo de um homem. Pensei que talvez minha esposa tivesse desistido, mas então ela saiu, olhou ao redor e pegou na mão dele. Todas as emoções me atingiram de uma vez: medo, tristeza, raiva, nojo. Mas o sentimento predominante foi: ele era baixo, gordo e calvo. Tudo o que eu nunca poderia ser. Segui-os até o hotel, então me virei e fui para casa. Enviei uma mensagem para Kerry, dizendo que minha esposa tinha feito isso e que eu ia pedir o divórcio. Ele já passou por 4 divórcios, então me deu algumas dicas valiosas. No domingo, mudei as coisas dela para o quarto de hóspedes e deixei um bilhete pedindo que procurasse outro lugar o mais rápido possível. Desde então, ela tentou me ligar muitas vezes, mas está bloqueada. Ouvi as primeiras mensagens de voz que ela deixou, mas tudo o que senti foi uma estranha sensação de satisfação ao perceber que ela não conseguia entrar em contato comigo e que estava claramente preocupada. Quando cheguei em casa, ela tentou falar comigo. Eu apenas respondi: você tomou todas as decisões por nós dois. Continue fazendo isso. E saí. Nesta semana, tenho uma consulta com o advogado de divórcio que Jerry me recomendou. Eu estava despedaçado. Apesar de já ter movido suas coisas para o quarto de hóspedes, bloqueado seu contato e iniciado o processo de divórcio, a verdade é que tudo isso continuava me corroendo por dentro. Depois de mais de 20 anos juntos, depois de ter estado ao lado dela nos piores momentos de sua vida, ela simplesmente decidiu que queria dormir com outro homem e esperava que eu aceitasse isso, como se meus sentimentos não importassem, como se o nosso casamento não valesse nada. Eu precisava sair de casa. Não podia continuar ali, afundando sozinho em meus pensamentos. Peguei meu telefone e enviei uma mensagem para Jerry. Quer sair para beber? Não demorou um minuto para ele responder. Claro, meu amigo. No bar de sempre. Respondi que sim e, em menos de meia hora, já estava a caminho. Era um daqueles lugares de sempre, onde passamos inúmeras noites afogando mágoas e celebrando vitórias. Assim que entrei, vi Jerry sentado no bar, com 2 cervejas já servidas. Ele me viu, levantou a garrafa na minha direção e disse: amigo, você está com uma cara horrível. Me sinto pior, respondi, sentando ao lado dele e pegando minha cerveja. Tomei um longo gole, como se aquilo pudesse limpar minha alma. Bebemos em silêncio por alguns minutos, até que ele quebrou o gelo. Ela tentou falar com você? Tentou, mas estou no modo fantasma. Bloqueei ela em tudo. Nem quero ver a cara dela. Jerry deu uma risada seca. Mas, cara, você precisa superar isso logo. Não pode deixar ela vencer. Eu sabia que ele tinha razão, mas dizer era fácil. Até para mim. Eu me sentia um lixo. Continuamos bebendo e conversando. Depois de algumas cervejas, minha cabeça começou a ficar um pouco mais leve. Mas então, quando me virei para pedir outra rodada, vi alguém que não esperava, a melhor amiga da minha ex-esposa. Ela estava sentada com outras 2 mulheres em uma mesa no canto, rindo e bebendo, como se nada tivesse acontecido. Como se tudo estivesse bem. Senti a raiva crescendo dentro de mim. Olha quem está lá, murmurei para Jerry, apontando disfarçadamente. Ele olhou e começou a rir. Droga, essa teve a audácia de te chamar de insensível, mas está aí se divertindo como se nada tivesse acontecido. Observei-a por alguns segundos, até que Jerry me cutucou. Vai lá falar com ela. Hesitei por um momento, mas, depois de algumas cervejas, coragem, ou estupidez, começou a tomar conta de mim. Levantei-me e caminhei até sua mesa. Vejo que você está se divertindo. Ela olhou para mim, visivelmente surpresa no início, mas rapidamente se recuperou. O que você quer entender? Você me chamou de insensível, mas parece que não está muito afetada por tudo isso. Ela bufou e revirou os olhos. Olha, eu entendo que você está machucado, mas sua esposa passou por um inferno. Minha ex-esposa, corrigi. Ela riu friamente. Ah, então é oficial? Você não vai realmente perdoá-la? Você achou que eu faria isso?
Você é tão previsível. Eu sabia que reagiria assim. Sempre foi um cara quadrado. Ri sem humor. Ah, claro. Porque querer respeito no meu casamento me faz quadrado. Ela sorriu de lado. E, no entanto, aqui está você, no mesmo bar de sempre, se atormentando com tudo isso. Isso foi o suficiente para me irritar. Ah, é. Vamos ver. Foi então que fiz algo que talvez tenha sido um erro, ou uma das melhores decisões da minha vida. Passei o braço ao redor de sua cintura e a beijei. No começo, ela ficou rígida, surpresa. Mas não demorou muito para retribuir. O álcool ajudou, mas ambos ainda estávamos lúcidos o suficiente para saber o que estávamos fazendo. O beijo foi intenso, carregado de raiva, desejo e talvez até um ressentimento disfarçado de atração. Quando nos separamos, ela me olhou com um brilho diferente nos olhos. Você realmente fez isso? Fiz. Foi então que ouvi a risada de Jerry atrás de mim. Meu Deus, isso é perfeito. Isso é a melhor vingança de todas. Aproveitem. Ele se levantou, tirou as chaves do bolso e sorriu. Estou indo embora. Vou deixar vocês dois sozinhos. E saiu. Continuamos bebendo um pouco mais, até que o desejo se tornou mais forte que a razão. Ela pegou minha mão e, antes que percebêssemos, já estávamos no banheiro do bar. Foi intenso e selvagem, algo que eu nunca havia pensado. O que eu faria se não fosse lá que estávamos nos entregando à loucura do momento? Em algum momento, eu discretamente tirei meu telefone e registrei cada detalhe. Mas não terminou aí. Quando saímos do bar, fomos para um hotel próximo. Nós já sabíamos o que iria acontecer. E aconteceu. Dessa vez, íamos ter certeza. No fundo da cama do hotel estava. Então, quando decidi que era a hora perfeita para sair, levantei-me cuidadosamente, juntei minhas coisas e saí silenciosamente, para que ela pudesse pagar por isso. Então, antes mesmo de tomar um café para a ressaca, eu fiz o que tinha que fazer. Peguei meu telefone, selecionei os melhores fragmentos do vídeo e enviei para minha ex-esposa. Sem texto, sem explicação, somente os vídeos. Então, eu a bloqueei novamente. Sentei-me em um banco em frente ao hotel, tomei um gole do meu café e sorri. Dessa vez, a vingança foi minha. Não vou mentir, depois dessa noite com o melhor amigo da minha ex, no dia seguinte, enquanto tomava meu café e lidava com a ressaca, uma parte de mim se perguntou se eu tinha cruzado a linha. Por mais incrível que fosse, por mais perfeito que parecesse, a vingança me fez refletir. Não pude deixar de me perguntar se eu tinha me rebaixado ao nível dela. Mas então, eu me lembrei. Eu me lembrei do jeito que aquela amiga olhou para mim, como se estivesse gostando da situação. Eu me lembrei de como ele plantou a ideia de que eu era insensível. De como ele fez questão de que minha ex acreditasse que deveria me deixar, como se eu tivesse empurrado nosso casamento à beira do precipício desde o começo. E lá, eu a entendi. Ela também mereceu. Ela ajudou a colocar essa ideia na cabeça da minha ex, a encorajou a fazer isso. E agora ele havia provado do próprio veneno. Ficou claro que, no fundo, ele nunca quis vê-la feliz comigo. Talvez ele fosse uma dessas pessoas que odeiam ver os outros em um relacionamento estável. Talvez quisesse minha ex-solteira novamente, para saírem juntos como antes. Ou talvez ele apenas gostasse de semear o caos. Mas, de qualquer forma, ela era culpada em tudo isso. E agora minha ex teria que enfrentar as consequências. Quando cheguei em casa, o carro dela ainda estava na garagem. Antes de abrir a porta, eu já sabia que ela estava me esperando para me confrontar. E, com certeza, lá estava ela, em pé no centro da sala, com os braços cruzados e os olhos vermelhos. Eu não sabia se era um monstro de raiva ou de lágrimas. Foi a primeira coisa que saiu da boca dele. Dei uma risada incrédula. Eu sou o monstro. Ela deu um passo à frente, furiosa. Você dormiu com meu melhor amigo e me enviou os vídeos. Você é desprezível. E você dormiu com outro cara quando ainda éramos casados. Ela abriu a boca para responder, mas permaneceu em silêncio. Sabia que eu estava certo. Não é a mesma coisa, sussurrou, mas sem a firmeza de antes. Então me explique. Qual é a diferença? Ela ficou em silêncio por alguns segundos, como se procurasse um argumento. Então, levantou a cabeça e me jogou o que pensava ser seu golpe final. Você fez isso por vingança. Data Ambrose. E você fez isso por egoísmo. O que é pior? Ela começou a tremer. Não sabia se era de raiva ou desespero. Nunca pensei que você fosse capaz de algo assim. E eu nunca pensei que você me trairia. Outro silêncio. Mas, dessa vez, vi algo diferente em seu olhar.
Era como se, pela primeira vez, ela estivesse entendendo que não havia mais volta. Então, ela soltou sua última tentativa de manipulação. Espero que você esteja satisfeito. Se meu câncer voltar, se eu morrer, será a sua culpa. Você destruiu tudo. Senti um leve aperto no peito. Não porque eu acreditava em suas palavras, mas porque percebi que ela realmente tentaria usar isso para me fazer sentir culpado. Respirei fundo, mantive a calma e respondi com a voz mais fria que pude. Vá encontrar seu amigo e veja se ele cuida de você como eu cuidei. Veja se ele fica ao seu lado nos piores momentos, se ele te dá amor e carinho como eu dei. Vá e descubra se ele faria por você o que eu fiz. Seus olhos se arregalaram. Você é cruel. Eu não sou cruel. Eu sou realista. Você destruiu isso. Você jogou fora alguém que te amou incondicionalmente. Agora, viva com essa escolha. Ela não disse nada. Pegou as chaves do carro e saiu da casa, batendo a porta com tanta força que quase arrancou a dobradiça. Fiquei lá, sozinho no quarto, sentindo uma estranha mistura de alívio e vazio. O divórcio já estava em andamento e agora, ela sabia que não havia como voltar atrás. Naquela época, ela já tinha tomado sua decisão. E eu tinha tomado a minha. Mas a diferença era que eu não estava arrependido. Pela primeira vez em muito tempo, senti que tinha o controle da minha vida novamente. O divórcio aconteceu mais rápido do que o esperado. Eu estava esperando, desde o momento em que ela saiu de casa batendo a porta, até o dia em que assinamos os papéis finais. Tudo parecia acontecer no piloto automático. Não houve lágrimas, não houve segundas chances, reconciliações ou oportunidades. Apenas um fim seco. Claro que ela tentou. Primeiro, quis bancar a vítima, enviando mensagens que eu ignorei. Depois, tentou me culpar, como se eu tivesse destruído nosso casamento. E, por fim, me chamou de frio e sem coração. Disse que nunca imaginou que eu a deixaria, como se ela não tivesse sido a única a me trair primeiro. Mas, no final, a única coisa que conseguiu fazer foi assinar o divórcio e sair da minha vida para sempre. Ela nunca voltou para casa. No começo, foi estranho. Por anos, eu estava acostumado a entrar e vê-la lá, a ouvir sua voz no quarto, a sentir o aroma do seu perfume pelos corredores. Mas agora, o silêncio preenchia cada canto. Na primeira noite depois que ela saiu, andei pela casa, observando os espaços vazios onde antes estavam suas coisas. O banheiro parecia maior sem seus cremes e cosméticos espalhados por todo lugar. O quarto parecia mais frio sem suas roupas jogadas no chão. A cozinha estava absurdamente arrumada sem suas xícaras sujas acumuladas na pia. Foi a primeira vez, em muito tempo, que aquele lugar realmente pareceu meu. Eu podia fazer o que quisesse. Podia dormir no meio da cama sem ninguém para reclamar. Podia deixar minhas coisas onde eu bem entendesse. Podia beber até tarde sem precisar me preocupar com uma discussão depois. E foi exatamente isso que fiz. Naquela mesma noite, peguei o telefone e liguei para Jerry. Preciso de uma cerveja. Ele não hesitou nem por um segundo. Mesmo bar de sempre. Mesmo bar de sempre. Peguei as chaves e fui. Quando ele chegou, eu já estava sentado à mesa, com 2 cervejas na mão e um sorriso de orelha a orelha, como se soubesse que algo bom estava por vir. Então, como é a vida de um homem livre? Perguntou ele, levantando a garrafa. Soltei uma pequena risada, peguei minha cerveja e tomei um longo gole antes de responder. Definitivamente melhor. Ele riu, brindou comigo e perguntou, então é oficial agora? Você assinou tudo? Assinei. E ela também. Jerry recostou-se na cadeira, balançando a cabeça com um sorriso no rosto. Cara, irmão, sua vida parece um maldito filme. Juro que, se alguém me contasse essa história, eu não acreditaria. Ri, balançando a cabeça. Ele tomou um gole da cerveja e me olhou com aquela expressão travessa de quem espera uma boa fofoca. Bem, diga-me, como ela reagiu quando recebeu os vídeos? Não pude evitar sorrir. Exatamente como você imagina. Primeiro, fingiu que não se importava. Depois, começou a gritar por mensagem. Então, tentou me fazer sentir culpado, dizendo que eu era o pior homem do mundo. E o melhor de tudo? Perguntou ele, inclinando-se para a frente, curioso. Levantei a garrafa com entusiasmo, tomei mais um gole e respondi. Ela tentou me fazer sentir culpado. Disse que, se o câncer dela voltasse, se morresse, seria minha culpa. Os olhos de Jerry se arregalaram. Então, ele começou a rir tanto que várias pessoas no bar se viraram para nos olhar. Você tá brincando comigo? Juro que não.
Ele bateu o punho na mesa, rindo sem parar. Meu Deus, essa mulher é um espetáculo. Depois de tudo que fez com você, ainda pensou que poderia sair impune. Pois é. Mas eu apenas disse para ela procurar o amiguinho dela e ver se ele cuidava dela como eu cuidei. Jerry riu ainda mais e quase engasgou com a cerveja. Levou vários segundos para se recompor. Isso foi uma obra-prima. Aposto que ela não soube onde enfiar a cara depois disso. Também acho. Não sei porquê, mas ela foi embora de casa naquele exato momento. E, desde então, nunca mais falei com ela. Jerry me olhou por um instante, depois sorriu e balançou a cabeça. Irmão, você venceu. Franzi a testa, curioso. Como assim, venci? Você não está aqui chorando por ela. Não está ligando, nem implorando para que volte. Não está fuçando as redes sociais dela para ver o que anda fazendo. Você seguiu em frente. Enquanto isso, aposto que ela está morrendo de raiva. Pensei por um momento. Ele estava certo. Eu não sentia necessidade de saber onde ela estava ou com quem andava. Não havia olhado seu perfil nenhuma vez desde que tudo aconteceu. E, mais importante, eu não sentia falta dela. Tomei outro gole da cerveja e soltei um longo suspiro. Você sabe. Você está certo. Eu realmente venci. Jerry sorriu. Então, vamos comemorar. Hoje, as cervejas são por minha conta. E foi isso que fizemos. Bebemos, rimos e comemoramos como se tivéssemos sido libertados de uma prisão. Porque, de certa forma, era exatamente isso. O passado havia ficado para trás. Eu estava livre para recomeçar. Livre para fazer o que eu quisesse. E, pela primeira vez em muito tempo, eu estava feliz.